O despertador tocou às 5 da manhã como todos os dias. Isabela Duarte abriu os olhos, sentindo aquela dor familiar no lado direito do corpo. Mais uma noite mal dormida. Engoliu 2 comprimidos sem água e fechou os olhos por mais alguns minutos, reunindo forças para enfrentar mais um dia exaustivo. O pequeno apartamento de um cômodo no subúrbio de São Paulo era simples, mas limpo. Isabela organizava tudo meticulosamente. Os poucos livros, as roupas dobradas com precisão, os remédios separados por horário. A ordem externa compensava o caos que se instalara em seu corpo há 2 anos, quando recebeu o diagnóstico da doença rara que consumia suas economias e suas esperanças. Às 6h30 já estava no ponto de ônibus. 2 conduções e 1h30 depois, chegava ao restaurante onde trabalhava como garçonete. Ali seu sorriso era parte do uniforme, mesmo nos dias em que a dor quase a impedia de ficar em pé. Gorjetas eram essenciais, cada centavo ia para a caixinha dos remédios que mal conseguiam controlar sua condição. "Bom dia, Isabela. Tudo bem?" perguntou Dona Cida, a cozinheira. "Tudo ótimo", mentiu, ajeitando o avental e prendendo os cabelos negros num coque. Enquanto isso, a apenas alguns quilômetros dali, Leonardo Menezes desligava o chuveiro de seu apartamento de cobertura com vista para o Parque Ibirapuera. O banheiro de mármore italiano era maior que o apartamento inteiro de Isabela. Ele se olhou no espelho, notando as olheiras profundas e a barba por fazer. Não dormia direito há meses, desde o acidente. No closet, escolheu mecanicamente um de seus muitos ternos caros. Nada mais importava. Comida não tinha gosto. Roupas não tinham cor. Dias não tinham propósito. Leonardo era o CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país, construída com anos de trabalho árduo e dedicação. Agora, aquilo parecia completamente sem sentido. Na mesa de cabeceira, o porta-retrato com a foto de Camila e as meninas estava virado para baixo. Não conseguia olhar para ele sem sentir o estômago revirar de culpa. "Senhor, o café está servido", anunciou a governanta. Leonardo apenas acenou com a cabeça e desceu para a sala de jantar, onde um café completo o aguardava. Não comeu nada. Pegou apenas uma xícara de café preto e amargo. O motorista já o esperava na garagem. No trajeto até o escritório, Leonardo olhava pela janela do carro blindado, observando a cidade que seguia seu ritmo frenético. Pessoas correndo para o trabalho, vivendo suas vidas normais. Como podiam? Como o mundo continuava girando quando o dele havia parado completamente? No restaurante, Isabela atendia os clientes com eficiência, ignorando a dor que se intensificava. Seu sorriso raramente alcançava os olhos, mas ninguém parecia notar. Para os frequentadores do local, ela era apenas a garçonete simpática que anotava pedidos e trazia bebidas. "Mesa 3, executivo com pressa. Todo seu", disse Márcia, outra garçonete, passando por ela. Isabela ajeitou o uniforme e se aproximou da mesa. O homem de terno caro mal levantou os olhos do celular enquanto fazia seu pedido. Mundos diferentes, que se cruzavam por minutos, sem real conexão. Ao final do expediente, Isabela recebeu a notícia que temia. O gerente a chamou no escritório para informar que precisaria cortar algumas horas de seu turno. Menos horas significavam menos gorjetas, menos dinheiro para os remédios que mantinham a doença sob controle. "Sinto muito, Isabela. É temporário apenas até as coisas melhorarem." Ela assentiu, o estômago afundando. Na saída, abriu a carteira e contou as notas. Não seria suficiente para o próximo ciclo de medicamentos. A consulta com o especialista, então, teria que ser adiada mais uma vez. A chuva começou a cair quando Isabela saiu do restaurante. Sem guarda-chuva, deixou que a água molhasse seu rosto, misturando-se às lágrimas silenciosas. Naquele momento, tomou uma decisão. Em vez de seguir para o ponto de ônibus, caminhou na direção oposta. Leonardo deixou o escritório tarde da noite. Reuniões intermináveis que ele mal conseguia se concentrar. Decisões importantes tomadas no automático. A empresa continuava funcionando apesar de seu estado mental. Dispensou o motorista com uma desculpa qualquer. Queria ficar sozinho. Caminhou sem rumo pelas ruas vazias da cidade, deixando a chuva fina encharcá-lo. Seus passos o levaram até uma ponte sobre o rio Pinheiros. Leonardo parou no meio dela, olhando para a água escura abaixo. 2 almas em desespero por motivos completamente diferentes estavam prestes a se encontrar numa madrugada fria de São Paulo.
Um querendo desistir de uma vida que tinha tudo, exceto o significado. Outra lutando desesperadamente por cada minuto de uma vida que se esgotava. Leonardo subiu no parapeito da ponte, sentindo o vento frio cortar seu rosto. Lá embaixo, as águas escuras do rio Pinheiros pareciam chamá-lo, prometendo um fim para sua dor. 3 meses haviam se passado desde o acidente, mas a ferida continuava aberta e sangrando como no primeiro dia. Naquela manhã, ele havia assinado os últimos documentos do seguro das meninas, papéis frios que tentavam atribuir valor financeiro a vidas insubstituíveis. No bolso do casaco, a aliança de Camila pesava como chumbo. Leonardo fechou os olhos e respirou fundo. Um passo à frente e tudo acabaria. Eu daria tudo para ter a escolha de continuar vivendo, mas não tenho. Meu tempo está acabando. A voz feminina às suas costas o fez hesitar. Leonardo se virou lentamente, ainda sobre o parapeito, e viu Isabela parada a poucos metros. Seu uniforme de garçonete estava ensopado pela chuva, o cabelo grudado ao rosto pálido. Apesar da aparência frágil, seu olhar era firme e desafiador. Vá embora, Leonardo disse com a voz rouca. Isso não é da sua conta. Talvez não seja, ela respondeu dando um passo à frente. Mas seria um desperdício terrível. Uma vida inteira jogada fora enquanto algumas pessoas lutam por apenas mais alguns dias. Algo na simplicidade daquelas palavras tocou Leonardo. Não era um discurso dramático sobre como a vida era preciosa. Era apenas uma constatação crua. Você não sabe nada sobre mim, ele respondeu, mas sua voz já tinha perdido parte da convicção. Sei que você tem escolha, Isabela disse, aproximando-se mais. Eu tenho uma doença terminal. Os médicos me deram 6 meses no máximo. Não posso escolher viver, mesmo querendo muito. Você pode. Leonardo desceu lentamente do parapeito, não por estar convencido, mas pela estranheza daquele momento. Uma garçonete desconhecida, visivelmente doente, confrontando-o numa ponte deserta às 3 da manhã. Por que você está aqui? Ele perguntou. Isabela sorriu tristemente. Vim me despedir da cidade. O dinheiro acabou para os remédios. Vou voltar para o interior, para a casa da minha avó. Ela ergueu o queixo, orgulhosa apesar das circunstâncias. Não vim me matar, se é o que está pensando. Quero cada segundo que me resta. A chuva diminuiu para uma garoa fina. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos. 2 estranhos unidos por uma coincidência improvável. Tem uma padaria 24 horas a 2 quarteirões daqui, Isabela finalmente disse. O café é forte e barato. Se você ainda quiser se jogar depois, a ponte não vai sair do lugar. Leonardo a encarou, surpreso com a proposta direta. Não havia pena em seus olhos, apenas uma honestidade crua que ele não encontrava há meses. Por que você se importa? Não sei, ela admitiu. Talvez porque já vi muita gente morrer sem querer, enquanto você quer morrer podendo viver. Na padaria iluminada por luzes fluorescentes, eles se sentaram em uma mesa nos fundos. O cheiro de pão fresco contrastava com a atmosfera pesada entre eles. Leonardo pediu 2 cafés e observou Isabela discretamente. Mesmo encharcada e visivelmente exausta, havia uma dignidade impressionante em sua postura. Como se chama? Ele perguntou finalmente. Isabela Duarte, e você? Leonardo Menezes. Ela assentiu, como se o nome não significasse nada, embora Leonardo fosse reconhecido em qualquer círculo empresarial da cidade. Por que a ponte, Leonardo? Ela perguntou diretamente, enquanto envolvia a xícara de café com as mãos para se aquecer. Leonardo ficou em silêncio por tanto tempo que Isabela achou que ele não responderia. Então, as palavras começaram a sair, primeiro hesitantes, depois como uma enxurrada. Minha esposa e minhas 2 filhas morreram num acidente de carro há 3 meses. Era para eu estar dirigindo. Pedi para minha esposa buscar as meninas porque tinha uma reunião importante. Sua voz falhou. A reunião era sobre um aumento de 2% nos lucros trimestrais. 2%. E isso custou a vida delas. Isabela respirou fundo, tentando encontrar algo a dizer. Você fez terapia? Leonardo soltou um riso sem humor. Por um tempo. O terapeuta dizia que eu precisava perdoar a mim mesmo. Mas como se perdoa algo assim? Ela hesitou antes de responder. Talvez você não precise se perdoar. Talvez só precise aprender a conviver com isso. Isabela não ofereceu condolências vazias, nem disse que não era culpa dele. Em vez disso, perguntou, quantos anos tinham suas filhas? Luísa tinha 8, Marina, 5. E eram felizes? A pergunta pegou Leonardo de surpresa. Sim, muito.
Então você lhes deu uma vida boa pelo tempo que tiveram. Ela concluiu simplesmente. É mais do que muitos conseguem. Leonardo sentiu algo quebrar dentro de si. Não era consolo, não diminuía a dor, mas de alguma forma aquela perspectiva nunca havia passado por sua cabeça. E você? Ele perguntou, querendo desviar o foco de si mesmo. Qual é sua história? Isabela tomou um gole de café antes de responder. A versão curta? Trabalhava como professora numa escola pública. Há 2 anos comecei a sentir dores estranhas. Depois de muito insistir, descobriram uma doença autoimune rara. Perdi o emprego porque não conseguia mais dar aulas. Vendi tudo o que tinha para pagar o tratamento, mas o dinheiro acabou. Ela deu de ombros. Amanhã pego o ônibus para Minas Gerais. Pelo menos não vou morrer sozinha num quartinho alugado. A garçonete da padaria trouxe mais 2 xícaras de café, enquanto a madrugada avançava. Leonardo observava Isabela com uma mistura de curiosidade e desconforto. Havia algo na maneira como ela falava sobre a própria morte, com uma aceitação tranquila, que o deixava inquieto. Você não tem medo? Ele perguntou finalmente. De morrer? Isabela sorriu levemente. Todo dia. Mas tenho mais medo de não viver o tempo que me resta. Leonardo mexeu no café, pensativo. E a família? Amigos? Ninguém pode ajudar? Só tenho minha avó, já idosa. Amigos? Ela hesitou. A doença tem um jeito de mostrar quem realmente se importa. As pessoas têm suas próprias vidas, seus próprios problemas. Um silêncio pesado caiu entre eles. Lá fora, o céu começava a clarear timidamente, anunciando o início de um novo dia. Você disse que era professora. Do quê? Literatura, respondeu Isabela, e seus olhos se iluminaram pela primeira vez. Ensinava no ensino médio. Adolescentes são complicados, mas quando conseguia fazer um deles se apaixonar por um livro, não há sensação melhor. Leonardo assentiu, lembrando-se de como Luísa, sua filha mais velha, estava começando a se interessar por livros. O pensamento trouxe uma pontada de dor aguda. Quanto custa seu tratamento? Perguntou abruptamente. Isabela franziu a testa, seu semblante mudando imediatamente. Não quero seu dinheiro. Não estou oferecendo por pena, ele disse firmemente. Apenas me diga o valor. Por quê? Para se sentir melhor? Para ter uma boa ação no currículo antes de se jogar da ponte? A voz dela saiu mais áspera do que pretendia. Dinheiro não é o que eu preciso, Leonardo. E do que você precisa? A pergunta pairou no ar entre eles, quase palpável. Isabela desviou o olhar, observando o movimento dos primeiros trabalhadores que entravam na padaria. Tempo, ela respondeu finalmente. Mas é a única coisa que ninguém pode me dar. Leonardo ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Tempo. A única coisa que ele queria que passasse mais rápido era justamente o que ela mais desejava. E se eu puder, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. O quê? Você disse que quer tempo. Leonardo falou, mais decidido. Eu tenho tempo e tenho dinheiro. Deixe-me te ajudar. Isabela riu, mas não havia humor em seu riso. Não sou um projeto de caridade, Leonardo. Nem um caso para você expiar sua culpa. Não estou sugerindo isso. Ele se inclinou para a frente. Escute, não sei por que ainda estou sentado aqui em vez de... Ele fez um gesto vago na direção da ponte. Talvez você tenha razão. Talvez eu esteja sendo egoísta. Você não precisa se matar para valorizar a vida. Ela disse suavemente. Também não preciso viver afogado em culpa. Leonardo respirou fundo. Deixe-me fazer uma proposta. Vamos dar tempo um ao outro. Isabela o encarou intrigada. Como assim? Você volta comigo para São Paulo. Eu cubro seu tratamento, todos os custos. Em troca... Ele hesitou, procurando as palavras certas. Em troca, você me mostra como aproveitar cada dia, como aceitar o que não podemos mudar. A proposta pairou entre eles como algo tangível. Você mal me conhece, Isabela disse desconfiada. Por que faria isso? Leonardo não tinha uma resposta clara. Talvez fosse apenas o desespero de um homem à beira do abismo, agarrando-se a qualquer coisa que pudesse adiar o inevitável. Porque neste momento, você é a única pessoa que não me olha com pena. A única que fala comigo como se eu ainda fosse real. Ele engoliu em seco. Considere como uma troca. Não estou te oferecendo caridade. Isabela ficou em silêncio por um longo momento considerando. Sua mente calculava as possibilidades, os riscos. Leonardo era um estranho. Rico, claramente perturbado, potencialmente perigoso, mas também era sua única chance.
Não vou morar com você, ela disse finalmente. Não pedi isso. E não vou ser sua enfermeira emocional. Tenho meus próprios problemas. Justo. O que exatamente você está propondo, Leonardo? Seja específico. Ele pensou por um momento. Eu cubro todos os seus custos médicos. Você continua vivendo sua vida independente, mas nos encontramos regularmente. Fazemos coisas normais. Coisas que pessoas fazem quando não estão planejando morrer. Um sorriso sutil apareceu no canto dos lábios de Isabela. Como um clube dos terminais. Você por escolha, eu por destino? Leonardo não pôde evitar um leve sorriso em resposta. O primeiro em meses. Algo assim. O que me diz? Isabela tamborilou os dedos na mesa, pensativa. A proposta era absurda, irracional. O tipo de coisa que acontecia em filmes ruins, não na vida real. Uma semana, ela disse finalmente. Mas sem promessas, sem expectativas. Certo, Leonardo assentiu. E sem envolvimento pessoal. Isso não é um relacionamento. Leonardo hesitou antes de responder. Apenas um acordo. Eles selaram o pacto com um aperto de mão. O sol já havia nascido completamente, iluminando a padaria com uma luz dourada. Ambos sabiam que uma semana dificilmente seria suficiente para mudar algo, mas talvez fosse um começo. Lá fora, a cidade despertava para mais um dia comum. Para a maioria das pessoas, seria apenas uma segunda-feira normal. Para Leonardo e Isabela, era o primeiro dia de um estranho pacto, que nenhum dos dois entendia completamente, mas que, de alguma forma inexplicável, parecia ser exatamente o que ambos precisavam. Você mora aqui? A pergunta de Leonardo ecoou pelo pequeno apartamento de Isabela. Um cômodo só, com uma cama de solteiro, uma mesinha com 2 cadeiras e um fogão de 2 bocas. O banheiro era tão pequeno que mal dava para se virar. Não é exatamente uma cobertura nos jardins, ela respondeu colocando a bolsa sobre a cama. Mas é limpo e o aluguel cabe no orçamento. Ou cabia, até alguns meses atrás. Leonardo permaneceu na porta, desconfortável. Aquele lugar era menor que seu closet. Nas paredes, alguns pôsteres de filmes clássicos. Na mesinha, pilhas organizadas de livros usados e uma caixa transparente com remédios separados por dia da semana. Preciso tomar um banho e trocar de roupa, Isabela disse. Depois conversamos mais sobre esse acordo. Claro, eu volto mais tarde então. A que horas? Leonardo consultou o relógio. Tinha uma reunião com o conselho às 10 horas, outra com investidores às 14 horas. Posso cancelar meus compromissos. Isabela o encarou com seriedade. Não quero que você cancele sua vida por minha causa. Isso não faz parte do acordo. Certo. Volto às 7 então. Podemos jantar e conversar melhor. Quando Leonardo saiu, Isabela se permitiu sentar na cama, exausta. O que estava fazendo? Aceitando a ajuda de um estranho suicida ainda por cima. Mas a alternativa era o ônibus para Minas e provavelmente poucos meses de vida em condições precárias na casa da avó. Tomou um banho demorado, deixando a água quente aliviar a tensão nos músculos. Depois organizou seus poucos pertences. Se esse acordo maluco desse certo, precisaria manter este apartamento por enquanto. Às 7 em ponto, Leonardo bateu à porta. Estava de banho tomado, barba feita, mas ainda usava o mesmo olhar perdido. Pontual, Isabela comentou abrindo a porta. Trouxe comida, ele disse, mostrando sacolas de um restaurante japonês. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, sentados na pequena mesa. Leonardo mexia na comida sem muito apetite. Então, vamos estabelecer regras? Isabela perguntou finalmente. Regras. Para nosso acordo. Limites, expectativas, prazos. Leonardo assentiu, colocando os hashes de lado. Primeiro sobre seu tratamento. Quero pagar por tudo. Melhores médicos, medicamentos, o que for necessário. Não quero tratamentos experimentais ou coisas que apenas prolonguem o sofrimento. Isabela interrompeu. Qualidade de vida é mais importante que quantidade. Entendo. Leonardo fez uma pausa. E sobre nós? Isabela sorriu levemente. Não há nós, Leonardo. Há você, precisando de um motivo para continuar. E eu, precisando de ajuda para aproveitar o tempo que me resta. É uma troca de favores, não um relacionamento. Leonardo assentiu, sentindo um alívio estranho. Relacionamentos, afeto, intimidade, tudo isso parecia impossível depois de Camila. E o que você quer fazer? Com seu tempo, quero dizer. O rosto de Isabela se iluminou. Sempre quis conhecer Minas Gerais. Não para morrer lá,
mas para ver as cidades históricas, provar a comida, conhecer a cultura. Podemos ir neste fim de semana, Leonardo sugeriu, surpreendendo a si mesmo com um entusiasmo repentino. Sério? Só assim, sem planejamento? Por que não? Você mesma disse que o tempo é valioso. Pela primeira vez desde que se conheceram, Isabela sorriu verdadeiramente. Um sorriso que alcançou seus olhos e iluminou todo o seu rosto. Na sexta-feira, eles partiram rumo a Minas Gerais. Leonardo alugou um carro confortável, mas não extravagante. Aprendeu rapidamente que Isabela detestava a ostentação. A viagem de quase 10 horas foi surpreendentemente agradável. Conversaram sobre livros, filmes, lugares que gostariam de conhecer. Evitaram falar sobre a doença dela ou a família dele. Em Ouro Preto ficaram em uma pequena pousada no centro histórico, quartos separados, conforme o combinado. Durante o dia, caminhavam pelas ladeiras de paralelepípedos, visitavam igrejas barrocas, provavam doces caseiros nas pequenas mercearias. À noite, sentados na escadaria da igreja de São Francisco, observando as luzes da cidade, Leonardo percebeu que não pensava em se matar há dias. A dor ainda estava lá, profunda e constante, mas algo havia mudado. No que está pensando? Isabela perguntou, notando seu silêncio. Em como a vida é estranha. Uma semana atrás eu estava pronto para acabar com tudo, e agora estou aqui, comendo doce de leite em Minas Gerais, com uma professora de literatura que mal conheço. Isabela riu. E eu estava pronta para me despedir de São Paulo para sempre. Você se arrepende? Do nosso acordo? Ela balançou a cabeça. Hoje consegui marcar consulta com um especialista recomendado pelo seu médico. Talvez haja tratamentos que eu não conhecia. Ela fez uma pausa. E você? Leonardo olhou para as estrelas pensativo. Eu sinto culpa. Por estar vivo? Por estar sentindo algo além de dor. Ele engoliu em seco. Por estar aqui, vendo essas estrelas, quando elas não podem mais ver. Isabela não respondeu imediatamente. Em vez disso, pegou sua mão e a apertou levemente. O que você faria se só tivesse mais um mês de vida? Ela perguntou suavemente. Leonardo ficou em silêncio. Eu amaria sem medo, ela murmurou, olhando para o céu. Foi quando Leonardo sentiu algo estranho no peito. Não era dor, nem culpa. Era algo que não sentia há muito tempo. Uma pontada de esperança, misturada com um sentimento que o assustou profundamente. Ele estava começando a se importar com Isabela, mais do que deveria, e isso o aterrorizava. De volta a São Paulo, Leonardo mergulhou em uma nova obsessão. Enquanto Isabela seguia sua rotina de consultas médicas, agora em hospitais particulares e com especialistas renomados, ele pesquisava incansavelmente sobre a doença dela. Converteu um dos quartos de hóspedes de seu apartamento em uma espécie de centro de operações. Nas paredes, artigos médicos impressos, nomes de medicamentos experimentais, contatos de especialistas internacionais. No computador, dezenas de abas abertas com estudos clínicos e tratamentos inovadores. Doutor Mendes, entendo que o senhor está ocupado, mas estamos falando de um caso urgente. Leonardo dizia ao telefone, a voz firme e autoritária que usava em negociações difíceis. Sim, estou ciente que sua agenda está cheia pelos próximos 3 meses. Estou disposto a pagar o triplo da consulta para um horário esta semana. Ele não contou a Isabela sobre esses esforços. Nos encontros semanais que mantinham, Leonardo apenas perguntava casualmente sobre os tratamentos e consultas, como se não estivesse movendo céus e terra nos bastidores. Em uma tarde de quarta-feira, enquanto esperava Isabela no café onde costumavam se encontrar, Leonardo recebeu uma ligação promissora. Senhor Menezes, aqui é da Clínica Hoffmann, na Suíça. Recebemos seu contato sobre o tratamento experimental para doenças autoimunes raras. Leonardo afastou-se da mesa falando em voz baixa. Sim, vocês receberam os exames que enviei? Recebemos. O caso é interessante, mas preciso ser honesto. As chances são pequenas, talvez 20%, e o custo é... O custo não é problema, Leonardo interrompeu. Quero agendar uma consulta o quanto antes. Quando desligou, viu Isabela entrando no café. Ela parecia mais corada, os cabelos recém-cortados em um estilo mais curto que emoldurava seu rosto. Havia uma energia renovada em seus passos. Desculpe o atraso, ela disse sentando-se. A consulta demorou mais que o esperado. Boas notícias? Isabela sorriu, moderadamente animada. O Dr. Santos ajustou meus medicamentos.
Disse que posso ter uma melhora significativa na qualidade de vida, embora o prognóstico geral não tenha mudado. Leonardo assentiu, tentando esconder sua frustração. Qualidade de vida era importante, sim, mas ele queria mais. Queria uma solução definitiva, uma cura. Isso é ótimo, ele disse, forçando um sorriso. E você? Como foi seu dia? Normal. Reuniões, problemas para resolver, o de sempre. Eles caíram em uma conversa agradável sobre livros que Isabela estava relendo. Leonardo a ouvia, mas sua mente estava na Suíça, nas possibilidades, nos 20% de chance. Você está distante hoje, Isabela comentou, interrompendo seus pensamentos. Desculpe, só cansado. Ela o estudou por um momento, desconfiada. Leonardo, tem algo que você não está me contando? Por que acha isso? Porque conheço esse olhar. É o mesmo que meus médicos fazem quando estão escondendo algo. Leonardo hesitou. Não queria dar falsas esperanças a Isabela, mas também não gostava de mentir para ela. Estou apenas procurando outras opiniões médicas, ele disse finalmente. Consultando especialistas. Isabela franziu o senho. Sem me avisar? Não queria te dar esperanças até ter algo concreto. Ela colocou a xícara de café na mesa com força, atraindo olhares das mesas vizinhas. Você está investigando minha condição médica pelas minhas costas? Seu tom era baixo, mas carregado de indignação. Que parte do quero qualidade, não quantidade, você não entendeu? Isabela, só estou tentando ajudar. Não, você está tentando me controlar, como se eu fosse mais um projeto da sua empresa. Um problema para resolver. Leonardo se sentiu como se tivesse levado um tapa. Não era assim que via a situação. Não é isso, eu só... Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu não consigo aceitar que não haja solução. Por quê? Isabela perguntou, inclinando-se para a frente. Por que é tão importante para você me salvar? A pergunta atingiu Leonardo como um soco no estômago. Por que era tão importante? Porque ele havia falhado em salvar sua família. Porque Isabela representava uma segunda chance? Ou seria algo mais? Algo que ele não estava pronto para admitir nem para si mesmo. Porque você merece viver. Ele respondeu simplesmente. Isabela suspirou, a raiva dando lugar a uma tristeza cansada. Todos merecemos, Leonardo. Suas filhas mereciam. Sua esposa merecia. Eu mereço. Mas às vezes a vida não se importa com o que merecemos. Eles terminaram o café em um silêncio desconfortável. Ao se despedirem na calçada, Isabela segurou o braço de Leonardo. Prometa que não vai fazer mais nada sem me consultar. São as minhas escolhas, minha vida. Leonardo assentiu, sentindo-se derrotado. Mas naquela noite, sozinho em seu apartamento, ele continuou suas pesquisas. Enviou mais e-mails, fez mais ligações. Se Isabela soubesse, provavelmente ficaria furiosa. Mas ele estava disposto a arriscar. 3 dias depois recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhor Menezes, é da clínica Hoffman. Temos uma vaga para consulta na próxima semana. O Dr. Müller aceitou analisar o caso pessoalmente. Leonardo sentiu o coração acelerar. Reservarei o voo hoje mesmo, respondeu antes de desligar. Sabia que precisava contar a Isabela, mas temia sua reação. Decidiu ir pessoalmente ao seu apartamento naquela noite. Quando chegou lá, bateu várias vezes sem resposta. Preocupado, usou a chave que ela havia lhe dado para emergências. Isabela. O apartamento estava silencioso. Na cama, Isabela estava caída, inconsciente, o rosto pálido como papel. Isabela! Leonardo correu até ela, o coração disparado. Isabela, acorde! Ele verificou seu pulso fraco mas presente. Sem pensar 2 vezes, pegou-a nos braços e correu para o carro. O hospital particular no bairro de Pinheiros era um contraste gritante com os hospitais públicos que Isabela frequentava antes. Corredores silenciosos, equipamentos de última geração, médicos que não precisavam atender dezenas de pacientes por hora. Leonardo usou toda a sua influência para garantir o melhor atendimento possível. O que aconteceu exatamente, Sr. Menezes? Perguntou o Dr. Vieira, um homem de meia idade com expressão séria, enquanto examinava os resultados dos exames. Encontrei-a inconsciente no apartamento. Leonardo passava as mãos pelos cabelos nervosamente. Ela tem uma doença autoimune rara. Posso fornecer todo o histórico médico. O médico assentiu, folheando o prontuário que Leonardo havia providenciado. Vamos mantê-la em observação e fazer exames complementares. Seu quadro é delicado, mas estável por enquanto.
Leonardo passou a noite na desconfortável poltrona do quarto de hospital, observando o rosto pálido de Isabela e o movimento constante dos aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. As enfermeiras tentaram convencê-lo a ir para casa, mas ele recusou. Por volta das 5 da manhã, Isabela abriu os olhos lentamente. Onde? Sua voz estava rouca, quase inaudível. Você está no hospital, Leonardo disse suavemente, aproximando-se da cama. Encontrei você desmaiada. Isabela tentou se sentar, mas estava fraca demais. Quanto tempo? Quase 12 horas. Vou chamar o médico. Dr. Vieira chegou minutos depois, examinou Isabela e explicou a situação com uma franqueza profissional que Leonardo achou brutal. Sua condição está avançando mais rápido do que o previsto, Sra. Duarte. Os medicamentos já não estão respondendo como deveriam. Ele fez uma pausa, olhando para os exames. Podemos ajustar o tratamento paliativo, mas preciso ser honesto. Estamos falando de meses, talvez semanas. Leonardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Meses, semanas. Não era possível. Eles mal haviam começado. Deve haver algo que possamos fazer. Ele insistiu, a voz trêmula. Tratamentos experimentais, cirurgias, qualquer coisa. O médico hesitou. Existem alguns tratamentos em fase experimental, mas os riscos são altos e os resultados incertos. Quais são as chances? Isabela perguntou, a voz mais firme do que Leonardo esperava. De sucesso completo? Muito pequenas. Talvez 10%. De alguma melhora ou estabilização? Cerca de 30%. Ela fechou os olhos por um momento, processando a informação. E os efeitos colaterais? Significativos. Náuseas intensas, fraqueza, possível comprometimento de outros órgãos. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Leonardo olhava para Isabela, tentando decifrar o que se passava em sua mente. Finalmente ela falou. Não quero isso. Isabela, por favor, Leonardo começou. Não quero passar meus últimos dias vomitando em um hospital, Leonardo. Seus olhos encontraram os dele, determinados apesar da fraqueza física. Prefiro ter menos tempo com mais qualidade. O médico assentiu respeitando sua decisão e saiu para providenciar ajustes no tratamento paliativo. Leonardo permaneceu ao lado da cama, devastado. Você não pode desistir, ele disse finalmente. Não estou desistindo. Estou escolhendo como quero viver o tempo que me resta. E se houver outra opção? Leonardo hesitou. Consegui uma consulta na clínica Hoffmann, na Suíça. Eles têm um tratamento experimental com resultados promissores para casos como o seu. Isabela o encarou surpresa e irritada. Você continuou procurando tratamentos pelas minhas costas? Sim, e não me arrependo. Ele respondeu firmemente. Isabela, por favor, pelo menos vamos ouvir o que eles têm a dizer. Ela desviou o olhar, fixando-se na janela onde o sol da manhã começava a aparecer. Por que você se importa tanto, Leonardo? Ela perguntou suavemente. O que realmente está acontecendo aqui? Era uma pergunta que ele vinha evitando por semanas. O que começara como uma estranha troca de favores havia se transformado em algo muito mais complicado, muito mais profundo. Eu não sei exatamente, ele admitiu. Só sei que não estou pronto para te perder. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Isabela. Tenho medo, ela confessou. Não da morte, mas de sofrer, de passar meus últimos dias em agonia. Leonardo segurou sua mão entre as suas. Me deixe lutar por você, do mesmo jeito que você lutou por mim naquela noite na ponte. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de exames, consultas e difíceis conversas com médicos. O Dr. Vieira recomendou cautela quanto à viagem, mas não a proibiu diretamente. Amigos de Leonardo na embaixada agilizaram os vistos e documentações necessárias. Uma semana depois, Isabela estava forte o suficiente para viajar. No aeroporto, enquanto esperavam o voo para Zurique, ela parecia nervosa. E se for perda de tempo? Ela perguntou. E se eu morrer lá, longe de tudo? Leonardo apertou sua mão. Não vai ser perda de tempo. E você não vai morrer lá. Como pode ter tanta certeza? Porque você ainda tem muito para viver, Isabela. Ele sorriu levemente. E porque prometi te levar para conhecer Paraty, lembra? Não posso quebrar essa promessa. Ela riu, recordando-se da lista que haviam feito durante a viagem a Minas Gerais, lugares que queriam visitar juntos. Quando o voo foi anunciado, Leonardo percebeu que Isabela tremia levemente. Estou com você, ele disse, ajudando-a a se levantar. Cada passo do caminho. Ela assentiu, respirando fundo.
cada passo do caminho. Enquanto embarcavam no avião que os levaria para um futuro incerto, Leonardo pensou em como suas vidas haviam se entrelaçado de forma improvável. Ele, que estava pronto para desistir de tudo, agora lutava desesperadamente pela vida de outra pessoa. E ela, que havia aceitado seu destino, agora se permitia ter esperança. Era uma ironia cruel e bela ao mesmo tempo. Zurique recebeu-os com um céu cinzento e uma garoa fina que lembrava a noite em que se conheceram. A clínica Hoffman ficava nos arredores da cidade, um complexo elegante de prédios modernos, cercados por um jardim impecavelmente mantido. Parecia mais um spa de luxo que um hospital. Dr. Müller era um homem alto e magro, com cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes. Tinha um leve sotaque alemão quando falava português, algo que surpreendeu Isabela. Morei no Brasil por 5 anos fazendo pesquisa em São Paulo, ele explicou, enquanto examinava os resultados dos exames que Leonardo havia enviado previamente. Interessante caso, senhora Duarte. Muito interessante. A consulta durou quase 2 horas. O médico fez perguntas minuciosas sobre a progressão da doença, sintomas específicos, reações a medicamentos anteriores. Depois, submeteu Isabela a novos exames, alguns dos quais ela nunca havia feito antes. O tratamento que propomos é uma combinação de imunoterapia específica e um medicamento experimental que desenvolvemos aqui, explicou o Dr. Müller quando voltaram ao seu consultório. Não é uma cura, preciso ser claro sobre isso, mas temos visto resultados promissores em casos similares ao seu. Em alguns pacientes, conseguimos não apenas estabilizar a doença, mas reverter parcialmente alguns danos. Quais são os riscos? Perguntou Isabela, apertando a mão de Leonardo sob a mesa. Significativos. O tratamento é agressivo. Haverá efeitos colaterais severos, fadiga extrema, possível comprometimento temporário da função hepática, sistema imunológico ainda mais fragilizado. Ele fez uma pausa. E não posso garantir resultados. Cada organismo responde de forma diferente. E se não funcionar? A voz de Isabela era calma, metódica, como se estivesse discutindo opções para uma viagem e não sua própria sobrevivência. Então teremos feito o possível, doutor. Müller olhou diretamente para ela. Senhora Duarte, sou médico há quase 40 anos. Aprendi a ser honesto sem ser cruel. Sua condição é grave, mas não estou oferecendo falsas esperanças. Estou oferecendo uma possibilidade. Pequena, talvez, mas real. Isabela assentiu lentamente. Quanto tempo duraria o tratamento? A fase inicial 6 semanas. Depois avaliaremos a resposta do seu organismo. E eu precisaria ficar aqui durante todo esse tempo? Sim, seria o ideal. Temos acomodações para pacientes e acompanhantes. Leonardo, que permanecera em silêncio durante a maior parte da consulta, finalmente falou. Dinheiro não é problema, doutor. Queremos o melhor tratamento possível. Isabela lançou-lhe um olhar de advertência. Ela ainda não havia concordado com nada. De volta ao hotel onde passariam a noite antes de decidir sobre o tratamento, Isabela estava silenciosa, pensativa. Depois de um jantar que mal tocou, ela finalmente falou. E se eu passar meus últimos meses sofrendo por nada? E se eu morrer aqui, longe de tudo que conheço? Leonardo sentou-se ao lado dela na cama. E se funcionar, Isabela? E se isso te der não apenas meses, mas anos? Ele segurou suas mãos. Sei que estou sendo egoísta ao insistir tanto, mas não consigo simplesmente aceitar que... Ele não conseguiu terminar a frase. A ideia de perdê-la era insuportável, embora nunca tivesse admitido isso em voz alta. Não é só por mim que você está fazendo isso, é? Isabela perguntou suavemente. Leonardo hesitou. Não. Você acha que me salvar vai compensar o que aconteceu com sua família? Sua voz não era acusatória, apenas curiosa. No início, talvez. Ele suspirou. Mas agora é diferente. Agora é sobre você. Sobre nós. Ele fez uma pausa. Estou apaixonado por você, Isabela. Acho que já estou há semanas. Só não tive coragem de admitir. Ela o olhou com um misto de surpresa e tristeza. Você está apaixonado por uma mulher morrendo. Estou apaixonado por você. A doença é apenas uma circunstância. Não é quem você é. Isabela fechou os olhos, absorvendo aquelas palavras. Tenho medo, Leonardo. Não apenas da morte, mas de tentar e falhar, de criar esperanças e vê-las destruídas. Eu sei. Ele acariciou seu rosto suavemente. Mas você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Você me ensinou a enfrentar cada dia,
Mesmo quando parece impossível. Ela sorriu tristemente. É irônico, não? Você queria morrer tendo tudo para viver. Eu quero viver sabendo que posso morrer a qualquer momento. Naquela noite, abraçados na cama do hotel, eles não fizeram amor. Apenas ficaram juntos, sentindo a presença um do outro, compartilhando o calor de seus corpos, o ritmo de suas respirações. E na manhã seguinte, Isabela tomou sua decisão. Vamos tentar, ela disse enquanto tomavam café no terraço do hotel, observando o lago de Zurique. Mas com uma condição. Qual? Se não funcionar, se ficar claro que estou apenas prolongando o sofrimento, você vai me apoiar quando eu decidir parar. Sem argumentos, sem tentar me convencer do contrário. Leonardo sentiu um nó na garganta, mas assentiu. Prometo. Os meses seguintes foram os mais difíceis de suas vidas. O tratamento era brutal, como o Dr. Müller havia alertado. Isabela perdia peso, seu corpo frágil tornando-se quase esquelético. Havia dias em que mal conseguia levantar da cama, quando a dor era tão intensa que nem os analgésicos mais fortes faziam efeito. Leonardo esteve ao seu lado em cada momento. Aprendeu a aplicar injeções, a interpretar resultados de exames, a reconhecer sinais de complicações. Trabalhava remotamente do quarto de hospital, fazendo videoconferências enquanto Isabela dormia, respondendo e-mails durante as sessões de quimioterapia. E então, após 3 meses de agonia e incerteza, veio a notícia que mudaria tudo. Os marcadores inflamatórios diminuíram, disse Dr. Müller analisando os exames. Não podemos chamar de remissão, mas houve uma estabilização. A doença ainda está presente, e não sabemos por quanto tempo esse efeito vai durar. Isabela assentiu, absorvendo a notícia. Então, quanto tempo eu ganhei? O médico hesitou. É difícil dizer. Pode ser 1 ano, pode ser 5. O que sabemos é que seu corpo respondeu ao tratamento melhor do que esperávamos. Leonardo segurou a mão de Isabela, contendo as lágrimas. Ainda não era uma vitória definitiva, mas era uma chance, e por enquanto era o suficiente. Não era o fim da luta, não era uma cura, mas era tempo. O tempo que ela tanto queria, que tanto valorizava. Era uma segunda chance. 1 ano se passou desde a viagem à Suíça. São Paulo recebeu a primavera com uma explosão de ipês amarelos e roxos, colorindo a cidade geralmente cinzenta. O ar estava mais leve, perfumado com promessas de recomeços. Isabela e Leonardo caminhavam lentamente pela mesma ponte onde se conheceram naquela noite de desespero. Ela ainda era magra, talvez magra demais, mas suas bochechas haviam recuperado alguma cor. Seus cabelos, que caíram completamente durante o tratamento, agora formavam cachos curtos que emolduravam seu rosto. Usava um vestido simples de algodão e sandálias baixas, nada que chamasse a atenção dos transeuntes apressados que passavam por eles. Parece que foi em outra vida, Isabela comentou parando no meio da ponte, no exato local onde Leonardo estivera prestes a pular. De certa forma foi, ele respondeu, apoiando os braços no parapeito e observando o rio abaixo. Aquele Leonardo morreu naquela noite. Isabela sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. Não gosto quando você fala assim. Prefiro pensar que aquele Leonardo apenas se transformou. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não era mais necessário preencher cada momento com palavras. Haviam aprendido a valorizar a simples presença um do outro. As notícias da última consulta não eram exatamente o que esperavam, mas tampouco eram devastadoras. A doença continuava estabilizada, controlada pelos medicamentos que Isabela precisaria tomar pelo resto da vida. Ainda não havia certezas. Os médicos estimavam que ela poderia viver anos a mais, mas também alertavam que o efeito do tratamento poderia ser temporário. Cada dia conta, ela repetia para si mesma. Leonardo apertou sua mão enquanto caminhavam pela ponte. Ele sabia que o futuro ainda era incerto, mas, pela primeira vez em muito tempo, isso não parecia tão assustador. Não era uma cura, mas era uma trégua. No que está pensando? Leonardo perguntou, notando seu olhar distante. Em tempo, ela respondeu simplesmente. Em como nossa percepção dele muda. Antes, um dia era apenas um dia. Agora, cada manhã parece um presente inesperado. Leonardo assentiu. Ele entendia perfeitamente. Após a morte de Camila e das meninas, os dias arrastavam-se como uma tortura interminável. Agora, paradoxalmente, mesmo sob a sombra da condição de Isabela,
O tempo havia recuperado seu valor, sua preciosidade. Recebi um e-mail da escola hoje, Isabela comentou, mudando de assunto. Eles querem que eu volte a dar aulas no próximo semestre. Apenas meio período para começar. Isso é maravilhoso. Leonardo sorriu genuinamente. Você vai aceitar? Acho que sim. Ela olhou para a cidade ao redor. Nunca imaginei que voltaria a ensinar, que voltaria a fazer planos. Depois do tratamento na Suíça, eles retornaram ao Brasil com uma nova perspectiva. Leonardo vendeu seu apartamento de cobertura e comprou uma casa aconchegante com um pequeno jardim, onde Isabela cultivava ervas e flores. Ele continuava trabalhando na empresa, mas delegara muito mais responsabilidades, recusando-se a permitir que o trabalho consumisse sua vida novamente. Falei com a terapeuta sobre começar um grupo de apoio, Leonardo disse, enquanto voltavam a caminhar lentamente. Para pessoas lidando com luto traumático. Acho uma ideia incrível. Leonardo havia finalmente conseguido falar sobre sua família sem que a culpa o dominasse completamente. As fotografias de Camila, Luísa e Marina, antes viradas para baixo, agora ocupavam lugares de honra na sala. Ele visitava o cemitério regularmente, levando flores e conversando em silêncio com elas sobre sua nova vida, seus novos desafios. Tenho algo para você, Isabela disse, parando subitamente e tirando um envelope da bolsa. Abra. Leonardo abriu o envelope, encontrando 2 passagens de avião. Para ti? Ele perguntou surpreso. Você prometeu me levar lá, lembra? Ela sorriu. E eu nunca esqueço uma promessa. Ele a abraçou, sentindo seu corpo pequeno e frágil, mas tão vivo contra o seu. Antes, eu tinha medo de morrer, ela confessou, a voz abafada contra seu peito. Agora, só quero viver cada segundo. Leonardo a envolveu em um abraço ainda mais apertado, como se pudesse protegê-la de todos os males do mundo. Sabia que não podia, que a doença continuaria sendo uma sombra sobre suas vidas, que os remédios continuariam tendo efeitos colaterais, que haveria dias ruins entre os bons. Mas também sabia que cada momento compartilhado era uma vitória. Cada sorriso, cada plano para o futuro, cada pequena aventura, tudo era um ato de resistência contra o desespero que quase os consumiu. Você salvou minha vida naquela noite, ele murmurou em seu ouvido. Eu vou passar o resto dos meus dias te provando que valeu a pena. Nós nos salvamos, ela corrigiu gentilmente, e ainda estamos nos salvando, todos os dias. Ao continuar seu caminho pela ponte, agora na direção oposta, eles não olharam mais para trás nem para as águas escuras abaixo. Seus olhos estavam fixos no horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de vermelho, laranja e rosa. O futuro era incerto, sempre seria. A doença de Isabela poderia piorar novamente. A dor de Leonardo pela perda de sua família nunca desapareceria completamente. Mas haviam aprendido a lição mais importante. A vida, por mais frágil e imprevisível que fosse, merecia ser vivida plenamente, intensamente, um dia de cada vez. Não faziam mais promessas de para sempre. Sabiam bem demais como o para sempre podia ser cruelmente interrompido. Em vez disso, prometiam apenas o presente, este momento, este dia, este abraço. E por enquanto isso era mais que suficiente. Queridos leitores, se esta história sobre Leonardo e Isabela tocou seu coração, deixe seu comentário contando qual momento mais emocionou você. Foi o encontro na ponte, a viagem a Minas Gerais, ou talvez o tratamento na Suíça. Seu like e compartilhamento ajudam esta narrativa a alcançar outras pessoas que também precisam de uma mensagem de esperança e recomeço. E você? De que país está assistindo a este vídeo? Se gostou desta história sobre como 2 estranhos encontraram sentido um na vida do outro, inscreva-se no canal para mais contos que exploram as complexidades das relações humanas e a beleza dos encontros que transformam vidas. Continuaremos trazendo histórias que, como esta, nos lembram do valor de cada momento e da importância de nunca perdermos a esperança.